Existe um santo que a história quase esqueceu, mas que moldou a igreja que conhecemos hoje. Você já se perguntou quem criou as leis que ainda hoje governam nossa Santa Igreja? Quem teve a coragem de desafiar um rei poderoso em nome da moral cristã? Quem viveu 100 anos completos na brutal Idade Média e ainda encontrou tempo para converter 10.000 almas? Esta é a história de São Raimundo de Penafort, um homem que nasceu nobre mas escolheu a pobreza, que poderia ter vivido no luxo mas preferiu servir aos mais necessitados, que caminhava literalmente sobre as águas quando a justiça divina precisava ser defendida. Imagine, um jurista tão brilhante que o próprio Papa o convocou pessoalmente para Roma. Um santo tão corajoso que confrontou reis quando eles desrespeitavam os mandamentos de Deus. Um místico tão profundo que recebia revelações divinas enquanto compilava as leis mais importantes da cristandade. Mas o que poucos sabem, o que a história raramente conta, é como este homem extraordinário enfrentou o maior dilema de sua vida: aceitar ou recusar o cargo mais alto da igreja depois do papado. Como um eremita que buscava apenas servir a Deus se viu forçado a liderar toda a ordem dominicana. E como sua decisão de renunciar ao poder mudou para sempre a forma como a igreja entende a autoridade e a humildade. Portanto, hoje você vai descobrir não apenas quem foi este gigante esquecido da nossa fé, mas principalmente como ele revolucionou a igreja através da coragem, porque suas leis ainda protegem os fiéis hoje, e como sua vida de santidade pode inspirar sua própria jornada espiritual. Se você busca conhecer mais profundamente os heróis da nossa fé católica e os santos que moldaram nossa igreja, deixe seu like para que esta história chegue a mais pessoas que, como você, desejam crescer na devoção a Cristo. Prepare seu coração. Esta jornada revelará como um homem pode mudar o mundo quando coloca Deus em primeiro lugar. Catalunha, ano de 1175. Nas torres do castelo de Penafort, um menino de olhos penetrantes observava o horizonte mediterrâneo. Raimundo havia nascido em uma das famílias mais poderosas da região. Os Penafort eram aparentados com os reis de Aragão. Sua vida estava traçada: herdaria terras, comandaria exércitos, viveria na opulência medieval. Mas Deus tinha outros planos. Enquanto outros jovens nobres sonhavam com conquistas e riquezas, Raimundo sentia uma sede insaciável por conhecimento. Aos 20 anos, quando deveria estar assumindo as responsabilidades do castelo familiar, ele fez uma escolha que chocou toda a nobreza catalã. Abandonou tudo para se tornar professor em Barcelona. Imagine a cena: um jovem aristocrata, herdeiro de terras e títulos, preferindo os pergaminhos às espadas, os livros aos banquetes. Seus pais observavam, perplexos, enquanto Raimundo se dedicava com uma intensidade quase sobrenatural aos estudos de filosofia e direito canônico. Em Barcelona, algo extraordinário aconteceu. Raimundo não apenas estudava, ele absorvia o conhecimento como uma esponja divina. Dominava latim, filosofia aristotélica, direito romano e, principalmente, as complexas leis da igreja. Seus professores ficavam admirados. Nunca haviam visto uma mente tão brilhante combinada com uma alma tão piedosa. Mas aqui está o detalhe que revela sua verdadeira grandeza. Enquanto ensinava direito canônico para os jovens clérigos de Barcelona, Raimundo percebia um problema grave. As leis da igreja estavam espalhadas, confusas, às vezes contraditórias. Como um jovem padre poderia saber o que era correto? Como os fiéis poderiam confiar em decisões eclesiásticas se nem os próprios clérigos tinham clareza sobre as normas? Foi nesse momento que nasceu sua missão de vida: organizar, clarificar e sistematizar toda a legislação canônica da Igreja. Não por ambição acadêmica, mas por amor pastoral. Ele via sacerdotes jovens perdidos em dúvidas, fiéis prejudicados por decisões inconsistentes, e uma igreja que precisava urgentemente de ordem jurídica. Aos 30 anos, Raimundo já era reconhecido como o maior especialista em direito canônico de toda a Península Ibérica. A Universidade de Bolonha, a mais prestigiosa da Europa, o convidou para lecionar. O salário oferecido era principesco, suficiente para viver como um rei. E aqui está o primeiro grande teste de sua santidade. Raimundo aceitou o convite,
mas com uma condição que deixou todos boquiabertos. A cada moeda que recebia, imediatamente a distribuía aos mendigos que se aglomeravam nas portas da universidade. Os colegas sussurravam: esse homem está louco ou é santo? A resposta viria nas décadas seguintes, quando suas decisões mudariam o destino da Igreja Universal. Bolonha, 1210. Durante 15 anos, Raimundo havia se tornado uma lenda viva. Estudantes de toda a Europa viajavam meses apenas para assistir às suas aulas. Reis consultavam suas opiniões sobre questões matrimoniais. Bispos enviavam cartas pedindo esclarecimentos sobre leis canônicas complexas. Mas o que realmente impressionava não era apenas sua genialidade jurídica, era sua santidade pessoal. Raimundo dormia no chão de sua cela, jejuava 3 vezes por semana e passava as madrugadas em oração diante do Santíssimo Sacramento. Seus alunos relatavam que frequentemente o encontravam em êxtase místico, com o rosto transfigurado pela presença divina. Em 1220, uma carta papal chegou que mudaria tudo. O Papa Gregório IX, um dos pontífices mais poderosos da história, convocava pessoalmente Raimundo para Roma. Não era apenas um convite, era um reconhecimento de que a Igreja precisava urgentemente de suas habilidades excepcionais. A viagem de Bolonha a Roma foi uma procissão triunfal. Em cada cidade, multidões se aglomeravam para ver o famoso santo jurista. Mas Raimundo viajava em silêncio, rezando o rosário, preparando-se espiritualmente para a missão que o aguardava. Quando finalmente se ajoelhou diante do Papa, Gregório IX disse palavras que ecoariam pela eternidade: Mestre Raimundo, Deus o enviou para dar ordem à casa do Senhor. A missão era gigantesca: compilar e organizar todas as leis da Igreja em uma obra definitiva. Imagine a complexidade: 1000 anos de decretos papais, decisões conciliares, tradições apostólicas, tudo espalhado em bibliotecas por toda a cristandade. Era como tentar organizar uma biblioteca universal que nunca havia sido catalogada. Por 5 anos, Raimundo trabalhou com uma dedicação que beirava o sobrenatural. Levantava às 4 da manhã para a oração, depois mergulhava nos pergaminhos até tarde da noite. Consultava bibliotecas do Vaticano, de Constantinopla, de mosteiros perdidos nos Alpes. Cada decreto era estudado, verificado, comparado com fontes antigas. Mas aqui está o milagre: Raimundo não trabalhava sozinho. Testemunhas relataram que frequentemente o encontravam escrevendo em velocidade impossível, como se uma força invisível guiasse sua mão. Alguns juravam ter visto uma luz dourada envolvendo sua mesa de trabalho durante as longas noites de compilação. Em 1234, a obra estava completa: Os Decretais de Gregório IX, 5 livros que organizavam toda a legislação canônica da Igreja. Era mais que um código jurídico, era uma obra-prima de clareza e sabedoria que permaneceria como base do direito canônico por 800 anos. O Papa, ao receber os manuscritos, chorou de emoção. Raimundo, disse ele, você não apenas organizou nossas leis, você salvou a unidade da Igreja. Mas para Raimundo, aquilo era apenas o começo. Aos 60 anos, quando outros homens já pensavam em descanso, ele estava pronto para a fase mais extraordinária de sua vida: tornar-se um missionário que desafiaria reis e converteria milhares de almas. Roma, 1238. Raimundo havia acabado de ser eleito mestre-geral de toda a ordem dominicana, o cargo mais alto depois do Papa na hierarquia religiosa. Mas sua primeira decisão chocou a todos. Em vez de se estabelecer confortavelmente em Roma, partiu imediatamente para uma missão perigosa nas Ilhas Baleares. O motivo era pessoal e doloroso. Jaime I de Aragão, o rei que Raimundo havia conhecido quando criança nos castelos catalães, estava vivendo em escândalo público. Casado legitimamente, o monarca mantinha uma concubina e desrespeitava abertamente os votos matrimoniais, causando escândalo em todo o reino cristão. Imagine a coragem necessária: um frade de 63 anos decidindo confrontar pessoalmente um dos reis mais poderosos da Europa. Raimundo sabia que estava arriscando não apenas sua posição,
mas possivelmente sua própria vida. Ao chegar em Maiorca, Raimundo solicitou a audiência real. O encontro foi tenso desde o primeiro momento. Jaime, cercado por sua corte, recebeu o antigo amigo com frieza calculada. Majestade, disse Raimundo com voz firme mas respeitosa, vossa conduta é uma pedra de escândalo para todo o reino cristão. Como posso permanecer em silêncio quando vejo um rei católico desprezando os sacramentos que jurou defender? A corte ficou em silêncio sepulcral. Ninguém ousava falar assim com Jaime de Aragão. O rei, vermelho de fúria, explodiu. Como ousas me repreender em minha própria corte? Tu, que vives da caridade alheia, vens me dar lições de moral. Raimundo não recuou 1 milímetro. Majestade, não falo como Raimundo de Penafort, mas como servo de Cristo. Vossa alma está em perigo mortal, e seria covarde de minha parte silenciar por medo de vossa cólera. O confronto durou horas. Raimundo citava as escrituras, lembrava das leis canônicas que ele próprio havia compilado, apelava para a consciência do rei. Jaime, por sua vez, alternava entre argumentos políticos e explosões de raiva. Finalmente, o rei tomou uma decisão que revelaria tanto sua pequenez quanto a grandeza de Raimundo. Já que vieste aqui para me humilhar, ficarás aqui até aprenderes a respeitar a autoridade real. Ordeno que nenhum navio leve este frade de volta ao continente. Era um exílio forçado. Raimundo estava preso em Maiorca, a mais de 200 quilômetros do continente, cercado pelo Mediterrâneo. Qualquer homem normal teria se desesperado ou pedido perdão para conseguir partir. Mas Raimundo não era um homem normal. Naquela noite, ajoelhou-se em oração na praia de Palma. Durante horas, intercedeu não pela sua própria libertação, mas pela conversão do rei que o havia exilado. Testemunhas relataram que uma luz sobrenatural o envolveu durante toda a madrugada. Ao amanhecer, Raimundo tomou uma decisão que entraria para a história dos milagres mais extraordinários da Igreja. Se nenhum navio poderia levá-lo, ele próprio se tornaria o navio. O que aconteceu a seguir desafiaria todas as leis da física e confirmaria definitivamente a santidade daquele homem extraordinário. Praia de Palma, Maiorca, amanhecer de 1238. Raimundo caminhou até a beira do mar com uma serenidade que impressionou os guardas reais que o vigiavam. Nas mãos, carregava apenas seu cajado episcopal e o breviário para as orações. O que aconteceu a seguir foi testemunhado por dezenas de pessoas, soldados, pescadores, comerciantes, e está documentado nos processos oficiais de canonização da Igreja. Raimundo estendeu seu manto dominicano sobre as águas do Mediterrâneo. O tecido branco e preto flutuou na superfície como uma jangada impossível. Então, com a tranquilidade de quem embarca em um navio comum, o santo pisou sobre o manto. Os guardas gritaram de espanto. O tecido não afundou. Pelo contrário, sustentou perfeitamente o peso do homem de 63 anos, como se fosse uma embarcação sólida. Mas o milagre estava apenas começando. Raimundo fincou seu cajado episcopal no centro do manto, e este se transformou instantaneamente em uma vela que se enfunou com um vento que soprava apenas ali. O resto do mar estava completamente calmo. O navio de tecido começou a navegar em direção ao continente com uma velocidade que nenhuma embarcação da época conseguiria atingir. As testemunhas correram pelas praias de Maiorca gritando: "Milagre! Milagre! O santo está navegando sobre seu manto." A notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei Jaime. Ele correu até a torre mais alta de seu palácio e viu, com seus próprios olhos, uma figura diminuta navegando sobre as águas azuis do Mediterrâneo, deixando uma esteira de luz prateada atrás de si. Naquele momento, o orgulho real desmoronou completamente. Jaime caiu de joelhos, compreendendo finalmente que havia desafiado não apenas um homem santo, mas o próprio poder de Deus. Durante 6 horas, Raimundo navegou sobre as águas. Pescadores de várias ilhas relataram ter visto a aparição extraordinária. Um frade dominicano navegando sobre um manto branco, com uma expressão de paz absoluta no rosto, rezando o breviário como se estivesse em sua cela.
Quando finalmente chegou às praias de Barcelona, uma multidão já o aguardava. A notícia do milagre havia se espalhado mais rapidamente que sua própria viagem. Ao pisar em terra firme, Raimundo simplesmente dobrou seu manto, guardou o cajado e caminhou tranquilamente em direção ao convento dominicano, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas as consequências do milagre foram profundas e duradouras. 3 dias depois, um navio real chegou ao porto de Barcelona. Dele desceu o próprio rei Jaime de Aragão, acompanhado de sua corte. O monarca havia viajado pessoalmente para pedir perdão ao santo que havia tentado humilhar. O encontro foi comovente. Jaime se prostrou diante de Raimundo e, com lágrimas nos olhos, confessou: Mestre, compreendi que Deus falava através de vossas palavras. Peço perdão por minha soberba e prometo emendar minha vida. E cumpriu a promessa. Jaime rompeu com a concubina, reconciliou-se com a esposa legítima e se tornou um dos reis mais piedosos de sua época. Mais tarde, seria canonizado como São Jaime de Aragão. Mas para Raimundo, aquele milagre extraordinário era apenas um sinal de que Deus tinha planos ainda maiores para seus últimos anos de vida. Barcelona, 1240. Após o milagre da travessia, a fama de santidade de Raimundo se espalhou por toda a cristandade. Peregrinos vinham de países distantes apenas para beijar suas mãos. Reis solicitavam seus conselhos. O próprio Papa considerava nomeá-lo cardeal. Mas Raimundo estava inquieto. Aos 65 anos, sentia que Deus o chamava para algo ainda maior: a conversão dos infiéis. Naquela época, a Península Ibérica ainda estava parcialmente sob domínio muçulmano. Milhares de cristãos viviam em territórios islâmicos, perdendo gradualmente sua fé por falta de orientação pastoral. Raimundo via nisso não um problema político, mas uma emergência espiritual. Sua primeira decisão foi revolucionária. Fundou escolas especializadas em formar missionários para terras islâmicas. Não se tratava de cruzadas militares, mas de conquista espiritual através do amor e do conhecimento. Os frades aprendiam árabe, estudavam a cultura muçulmana e eram treinados para dialogar respeitosamente com os seguidores do Islã. A estratégia funcionou de forma extraordinária. Em apenas 5 anos, mais de 10.000 muçulmanos se converteram ao cristianismo através das missões organizadas por Raimundo. Não por coerção ou medo, mas por serem tocados pela santidade e sabedoria dos missionários dominicanos. Mas foi em 1240 que Raimundo tomou a decisão mais surpreendente de sua vida, uma decisão que revelaria a verdadeira grandeza de sua alma. Como mestre-geral dos dominicanos, ele havia transformado a ordem religiosa na mais influente da cristandade. Tinha poder para nomear superiores em toda a Europa, controlava centenas de conventos, influenciava decisões papais. Era, praticamente, o segundo homem mais poderoso da Igreja depois do Papa. E foi exatamente nesse momento de máximo poder que Raimundo fez algo que chocou toda a cristandade: renunciou voluntariamente ao cargo. A carta de renúncia, enviada ao Papa e a todos os superiores dominicanos, era um modelo de humildade cristã. Reconheço que minha idade avançada e minha fraqueza física já não me permitem servir adequadamente a esta santa ordem. Prefiro ser um simples frade obediente a ser um superior inadequado. O Papa Gregório IX ficou perplexo. Nunca na história da Igreja alguém havia renunciado voluntariamente a um cargo tão elevado. Enviou cartas implorando que Raimundo reconsiderasse. Cardeais viajaram pessoalmente para Barcelona tentando dissuadi-lo. Mas a decisão era irrevogável. Raimundo havia compreendido uma verdade profunda: o verdadeiro poder cristão não está em comandar, mas em servir. Não em acumular autoridade, mas em distribuí-la para quem pode exercê-la melhor. Aos 70 anos, voltou a ser um simples frade dominicano. Levantava às 4 da manhã para as orações comunitárias, varria os corredores do convento, cuidava dos doentes no hospital anexo. Os noviços que chegavam ao convento não sabiam que aquele velhinho humilde havia sido uma das figuras mais poderosas da cristandade.
Mas Deus ainda reservava para Raimundo 30 anos extraordinários de vida simples e santidade heroica. 30 anos que provariam que a verdadeira grandeza está não em conquistar o mundo, mas em conquistar a própria alma. Barcelona, 6 de janeiro de 1275. 100 anos depois de seu nascimento, Raimundo de Penaforte estava morrendo. Durante 3 décadas após sua renúncia, ele havia vivido como o mais simples dos frades. Confessava peregrinos, consolava enlutados, ensinava catecismo para crianças pobres. Ninguém que o conhecesse naqueles últimos anos imaginaria que aquele velhinho de olhar doce havia compilado as leis que governavam toda a cristandade. Mas na manhã de sua morte, algo extraordinário aconteceu que revelaria a verdadeira dimensão de sua santidade. Quando a notícia se espalhou pelas ruas de Barcelona, uma multidão começou a se formar diante do convento dominicano. Não apenas barceloneses, pessoas vinham correndo de cidades vizinhas, como se uma força invisível as atraísse. Reis, mendigos, nobres, camponeses, clérigos, leigos, todos se aglomeravam para ver pela última vez o homem que havia marcado um século inteiro da história da Igreja. O próprio rei Pedro III de Aragão, neto do Jaime que Raimundo havia confrontado, veio pessoalmente prestar suas últimas homenagens. Mas o que mais impressionava eram os milagres que começaram a acontecer espontaneamente. Doentes tocavam as vestes de Raimundo e eram curados instantaneamente. Uma mulher cega desde o nascimento recuperou a visão ao beijar suas mãos. Um homem paralítico levantou-se e caminhou após receber sua bênção final. Raimundo, mesmo moribundo, mantinha a lucidez cristalina que o caracterizara durante toda a vida. Suas últimas palavras foram dirigidas aos jovens dominicanos que o cercavam: filhos, lembrem-se sempre, a verdadeira autoridade na Igreja não vem do poder que exercemos, mas do amor com que servimos. Não busque incomodar homens, mas conquistar almas para Cristo. Morreu como havia vivido, em oração, com o rosário nas mãos, sussurrando o nome de Jesus. 800 anos se passaram desde aquela manhã de janeiro em Barcelona. Mas o legado de São Raimundo de Penaforte permanece mais vivo do que nunca. Suas leis canônicas continuam protegendo os direitos dos fiéis católicos em todo o mundo. Suas escolas missionárias inspiraram gerações de evangelizadores. Seu exemplo de renúncia ao poder influencia líderes eclesiásticos até hoje. Mas talvez seu maior legado seja a prova viva de que é possível ser santo em qualquer época da história. Raimundo viveu 100 anos numa era brutal, enfrentou reis poderosos, navegou sobre águas tempestuosas e sempre manteve a serenidade de quem confia completamente em Deus. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu chamado para conhecer mais sobre nossa rica tradição católica, deixe seu comentário contando como São Raimundo inspirou você hoje. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram este gigante esquecido da nossa fé. E lembre-se, a santidade não é privilégio de épocas passadas. São Raimundo prova que em qualquer século, em qualquer circunstância, podemos escolher colocar Deus em primeiro lugar e transformar o mundo através do amor. A jornada da santidade continua. E você é chamado a fazer parte dela.